Meu nome é Denise Neves Abad, eu sou procuradora regional da República, estou no Ministério Público Federal já há quase 30 anos e eu fui diretora da Escola Superior do MPU de outubro a dezembro de 2023. Eu ingressei no Ministério Público Federal em 1996, atuei já desde o primeiro, logo na minha primeira lotação, eu vim para a PRSP em São Paulo. No primeiro grau eu atuei na área criminal, atuei na área de tutela do meio ambiente, tutela também de indígena, também probidade administrativa. Foram 9 anos atuando no primeiro grau. Também acumulei algumas funções administrativas, fui coordenadora da área criminal, fui coordenadora de estágio e eu vi nascer a escola nessa época que eu estava no primeiro grau. E no primeiro grau, quando eu ainda estava no primeiro grau, eu participei de vários grupos já na escola, sempre participei de muitas atividades da escola. Eu estive presente, então, a primeira vez que eu fiz parte de uma iniciativa da escola, eu fiz parte do primeiro, segundo e terceiro curso preparatório, que antes de existir o vitaliciamento como o curso de ingresso, na verdade, que existe hoje para os procuradores da República que ingressam na carreira. Naquele momento, a primeira diretora da escola era Sandra Quirô, e Sandra Quirô, então, em 1999, ela chama um grupo para criar uma comissão para a formação desses novos procuradores. Então, eu fiz parte desta comissão final de 1999, 2000, até porque quando estava sendo criada a escola começa em 2000, então ela já estava sendo indicada. Em 2000 eu já começo a fazer parte da escola neste grupo, nesse tipo de curso. Também fiz parte de outros grupos da escola já a partir dos anos 2000. Então a escola sempre esteve presente na minha vida institucional. Posteriormente eu fui promovida para o segundo grau como procuradora regional da República quando eu tinha 9 anos de instituição. Então em 2005, em março de 2005 eu sou promovida e inicio então a minha trajetória no segundo grau, onde eu já estou há mais de 20 anos. No segundo grau, quando eu já estava como procuradora regional da República, de 2015 a 2019 eu fiz parte do CONAD, que é o conselho da escola. Durante a gestão da doutora Eliseta Ramos como Procuradora-Geral da República, no interregno entre o doutor Aras e o doutor Paulo Gonet, ela me ligou e informou que o antigo diretor ele havia se aposentado e a escola estava acéfala. E a escola é uma instituição muito importante para ficar sem ninguém à sua frente. Então ela falou que era muito importante, ela conhecia o meu trabalho tanto como procuradora da República, né, tanto dentro da instituição, o meu trabalho também, as funções administrativas que eu acumulei durante esses anos, e eu também a minha experiência acadêmica. Eu tenho também uma experiência acadêmica, eu dou aula, eu leciono há alguns anos, então ela falou que considerando isso seria um bom nome para assumir a escola durante esse período emergencial. Falando dos desafios, né? Quando a gente vai lembrar dos desafios de uma gestão, da forma como eu ingressei, que era uma gestão interina, né? Então eu tinha, primeiro desafio era não deixar, né, o barco parar e pensar nas estratégias, né, fundamentais para que
a próxima gestão tivesse a transição fosse tranquila e preparar a escola já para uma outra gestão. Então, quando eu cheguei na escola, então, eu tomei algumas, tive que já que ela estava há um tempo, alguns meses sem nenhum diretor, eu tive que tomar algumas opções estratégicas, né, importantes para atualizar normativas, para um planejamento estratégico, um planejamento acadêmico para o ano seguinte, justamente para poder tornar mais tranquila a próxima gestão. Mas eu tive que tomar essas decisões em um curto período de tempo, e é um desafio muito grande, porque eu tinha pouco tempo até o final do ano, porque quando eu fui chamada já era outubro e o ano terminava em dezembro, eu tinha que terminar com alguns elementos que ainda não estavam um pouco atrasados, justamente por esse vácuo que houve na gestão. Então eu corri para mostrar ser eficiente, era essa minha incumbência, né? E sempre mostrando também o máximo de transparência, né, do que eu iria fazer, e a ideia é sempre também deixar muito mais tranquilo também para as gestões posteriores. E aquela ideia daquela pessoa que chega por um período assim, assume e tenta, né, atualizar, é um desafio também grande, porque tenho que manter, né, honrar as gestões anteriores, né, não esquecer o que foi feito, construído anteriormente, e também preparar para o futuro, né, para outra gestão. Esses foram os desafios mais impactantes, mais relevantes que eu entendo que eu logo de início tive que enfrentar. Eu acho que, assim, eu foquei principalmente do ponto de vista estratégico, atualização normativa, tentar já começar a atualização do regimento, ainda que eu não terminasse, mas deveria, por quê? Porque para poder tornar também tranquilo e tornar mais suave o planejamento também pedagógico para os próximos anos, alinhar ao máximo, né, não perder de vista que a escola, ela tem ela tem que ter um alinhamento com a missão principal do Ministério Público da União. Então a gente nunca pode olvidar, ela é uma instituição de ensino, sim, mas que tem que estar alinhada com a finalidade do Ministério Público da União. É uma instituição de ensino alinhada com a justiça social. Então isso difere a nossa instituição de ensino das demais. Então nós temos que buscar um padrão de excelência acadêmico, sim, porque é uma escola de capacitação para membros e para servidores do MPU, mas ao mesmo tempo lembrando da finalidade do MPU. Então, esse é um desafio grande e um desafio que teve que ser priorizado. Então, sempre levando em consideração que, vamos fazer logo isso, então vamos fazer logo um planejamento, porque sem planejamento não existe, né, uma instituição. Este planejamento tem que ser sempre alinhado com as finalidades do MPU, e vamos junto com isso costurar, já tentando atualizar a normativa institucional. Lembrando sempre da finalidade do MPU também e da missão que a escola tem que ter. E que já vinha sendo trazida das gestões anteriores também, né? Foi sendo construída. Então a gente teria que seguir com esse legado e já deixar a bola preparada para a gestão que seguisse depois. Esse foi o maior evento que durante o tempo que eu estava à frente da escola, ele se chamava 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, então justamente coincidiu de eu estar à frente da escola nessa data. Eu achei muito importante, uma data que é relevante, né, e é simbólica, tanto para o MPU como para a escola. Então eu aproveitei essa oportunidade para fazer o seminário, para celebrar os 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu aproveitei também esse período justamente porque eu já tinha um networking, essa experiência acadêmica para fazer um evento grande, um evento com autoridades de renome nacionais e internacionais. Eu fiz o contato pessoal com todos os convidados, eu mesma liguei para cada um deles antes, explicando a importância desse evento, e eu acho que foi um evento muito importante também. Para uma gestão interina, ela precisa também se legitimar, um reconhecimento não só do ponto de vista administrativo, mas também o reconhecimento de que
eu acho que não é porque era uma gestão interina que eu poderia fazer menos ou deixaria de fazer. Eu acho que, como todos os diretores que lá estiveram, a gente tem que fazer sempre o máximo que pudermos fazer pela instituição. E eu tinha que deixar essa contribuição minha, tinha que deixar esse legado. Se eu podia fazer, eu fiz, né? E fiz nesse período. Eu tinha esse curto período e já liguei rapidamente para todas as autoridades, para todos os professores, os acadêmicos, as autoridades internacionais, todos aqueles que eu chamei, e fiquei muito contente porque todos vieram, todos aceitaram o convite. Foi um evento muito feliz e eu consegui planejá-lo e realizá-lo em menos de um mês, que foi um desafio também bem grande. Eu acho que cada vez mais a escola, nos próximos 25 anos, ela vai se tornar cada vez mais relevante e uma instituição não só relevante do ponto de vista acadêmico, não só uma mera instituição que capacita membros e membras, servidores e servidoras, mas uma instituição relevante do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista da justiça social. Dentro desse alinhamento que a escola tem com o IPU. Então, eu vejo cada vez mais a escola como um personagem ativo, um think tank também de ideias acadêmicas e proativas, pensando também na instituição e na escola como instrumentos para se alcançar a justiça social. E eu queria falar que, embora tenha sido, foi muito intenso o período em que eu estive. Foram 2 meses muito intensos e muito felizes para mim. E as pessoas às vezes falam: nossa, mas você ficou tão pouco tempo, por que você poderia ter ficado mais tranquila, não precisava ter se movimentado tanto? Mas eu acho que não, eu acho que a história da escola, ela mostra o envolvimento, o quanto todos, não só diretores, todos os que participaram da história da escola sempre se moveram muito. A escola, ela sempre fez parte da vida de todos nós, membros e servidores do MPU. Eu costumo dizer que assim, essa instituição, os 25 anos da escola, desse edifício que se tornou a ESMPU, os diretores, eles... todos que passaram, os diretores, são como se a gente estivesse construindo andares, né? Então a escola foi se edificando com vários andares e ela só tem esse tamanho que tem hoje por todo o legado de todos que passaram por lá. Cada um que chega lá faz um andar, coloca o seu tijolinho. Agora, para que ela se mantenha em pé, a gente precisa do cimento, né? E das fundações, e daí são os servidores da escola. E eles que são os responsáveis pela continuidade. Então a gente deve também reconhecer que a escola, ela está firme, né? Os tijolos estão cimentados, e existe essa fundação muito firme pelos servidores. Sem eles ela não estaria de pé. E claro, né, o corpo docente da escola é um desafio também lidar com eles como diretor de instituição, porque é um corpo heterogêneo, né, formado nós temos um corpo de excelência, né? A escola, ela tem ela tem um corpo com uma expertise fantástica, né? Uma veia acadêmica imensa, mas eles não são dedicados full time só à escola. Então isso é um desafio também. Mas por outro lado, nós temos um padrão muito alto no nosso corpo docente. Isso demonstra até, apontou até a nossa nota máxima, que foi divulgada até recentemente pelo MEC, né? Então isso chegamos a esse ponto graças a um trabalho contínuo de anos, né? Que são 25 anos construindo a história da escola, que hoje, sem dúvida, é uma instituição de renome no país inteiro.